paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos no nosso programa Leitura da Bíblia, tempo do nosso dia que nós reservamos para juntos lermos a palavra do Senhor. Paz do Senhor, pastor Fábio. Paz do Senhor, Andréia. Nós estamos aqui fazendo uma leitura sequencial da nossa Bíblia, projeto eterno de Deus para a salvação do homem, tendo conhecimento dele e fazendo esta leitura sequencial, já chegamos ao livro de Deuteronômio, quinto livro da Bíblia. Hoje nós vamos a partir do capítulo 4, Deuteronômio capítulo 4. No episódio anterior, nós vimos aqui que o povo já estava tomando posse quase, né? E atravessar o Jordão. É uma narrativa de Moisés, na verdade, né? Tudo aquilo já tinha acontecido e já havia acontecido também a distribuição das tribos da terra, né? Daquém do Jordão, e eles iriam atravessar o Rio Jordão para tomar posse de tudo aquilo que era a terra que o Senhor havia prometido. E nós vamos ver a partir do capítulo 4, a continuidade dessa narrativa que Moisés está fazendo aqui. Vamos ver Deuteronômio, vamos ler juntos a partir do capítulo 4. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino para o cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Não acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus que eu vos mando. Os vossos olhos têm visto o que Deus fez por causa de Baal-peor. Pois a todo homem que seguiu a Baal-peor, o Senhor teu Deus consumiu do meio de ti. Porém vós, que vos chegastes ao Senhor vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Vedes aqui, vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra a qual ides a herdar. Guardai-os, pois, e fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos estes estatutos e dirão: este grande povo só é gente sábia e entendida. Porque que gente há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus todas as vezes que o chamamos? E que gente há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje dou perante vós? Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. O dia em que estiveste perante o Senhor, teu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: ajunta-me este povo e os farei ouvir as minhas palavras e aprendê-las-ão para me temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão a seus filhos. E vós vos chegastes e vos pusestes ao pé do monte. E o monte ardia em fogo até ao meio dos céus, e havia trevas e nuvens e escuridão. Então o Senhor vos falou do meio do fogo. A voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não vistes semelhança nenhuma. Então vos anunciou ele o seu concerto que vos prescreveu, os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os fizesseis na terra a qual passais a possuir. Guardai, pois, com diligência as vossas almas,
pois semelhança nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus em Horebe falou convosco do meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma escultura, semelhança de imagem, figura de macho ou de fêmea, figura de algum animal que haja na terra, figura de alguma ave alígera que voa pelos céus, figura de algum animal que anda de rasto sobre a terra, figura de algum peixe que esteja nas águas debaixo da terra. E não levantes os teus olhos aos céus e vejas o sol e a lua e as estrelas, todo o exército dos céus, e sejas impelido a que te inclines perante ele e sirvas aqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou do forno de ferro do Egito, para que lhe sejais por povo hereditário, como neste dia se vê. Também o Senhor se indignou contra mim por causa das vossas palavras e jurou que eu não passaria o Jordão e que não entraria na boa terra que o Senhor teu Deus te dará por herança. Porque eu nesta terra morrerei, não passarei o Jordão, porém vós o passareis e possuireis aquela boa terra. Guardai-vos de que vos esqueçais do concerto do Senhor vosso Deus que tem feito convosco, e vos façais alguma escultura, imagem de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso. Quando, pois, gerardes filhos e filhos de filhos, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes, e fizerdes alguma escultura, semelhança de alguma coisa, e fizerdes mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira, hoje tomo por testemunhas contra vós o céu e a terra, que certamente perecereis depressa da terra, a qual, passado o Jordão, ides possuir. Não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todo destruídos. E o Senhor vos espalhará entre os povos, e ficareis poucos em número entre as gentes, as quais o Senhor vos conduzirá. E ali servireis a deuses que são obra de mãos de homens, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Então dali buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando estiveres em angústia e todas estas coisas te alcançarem, então no fim de dias te virarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz. Porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso e não te desamparará, nem destruirá, nem se esquecerá do concerto que jurou a teus pais. Porque pergunta agora aos tempos passados que te procederam desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde a extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tão grande como esta, ou se ouviu coisa como esta. Ou se algum povo ouviu a voz de Deus falando do meio do fogo, como tu a ouviste ficando vivo? Ou se um Deus intentou e tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas, com sinais e com milagres e com peleja e com mão forte, com braço estendido e com grandes espantos, conforme a tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito aos vossos olhos. A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Desde os céus te fez ouvir a sua voz para te ensinar e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo e ouviste as suas palavras do meio do fogo. E porquanto
amava teus pais e escolhera a sua semente depois deles, te tirou do Egito diante de si com a sua grande força, para lançar fora de diante de ti gentes maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir na terra e te dar por herança, como neste dia se vê. Pelo que hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. E guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos, que te ordeno hoje, para que bem te vá a ti e a teus filhos depois de ti, e para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dará para todo sempre. Amém, pastor? Amém, Andréia. Capítulo 4, o Senhor começa essa exortação que Moisés faz ao povo para que eles obedeçam, né? Ele começa lembrando, né, o povo que, olha, a idolatria não pode existir, Baal Peor, né? Aquele episódio. Então, e ali logo no começo, nos primeiros versículos, o Senhor começa a dizer bem assim, ó, este grande povo só é gente sábia e entendida. E ali ele começa a relatar como que deveria ser o testemunho do povo de Israel no meio de outras gentes todas. Como que eles deveriam agir, como que eles deveriam ser, porque o Senhor queria que o povo ficasse conhecido como o povo dele. Então, era um testemunho, então eles iam ter que guardar, eles exortam a obediência, guardar a palavra do Senhor, ensinar para os filhos. Então, ele vem alertando o tempo inteiro aqui nesse capítulo a respeito de desobediência, não desobedecer e não ter ídolos. E quando chega no capítulo, na parte aqui no versículo 25, ele diz inclusive, olha, quando vocês chegarem lá na terra e o tempo passar e vocês se corromperem, aí o Senhor fala aqui e o que ia acontecer com eles também. Entendeu? O Senhor não deixou ninguém desavisado e Moisés aqui vem e traz isso tudo outra vez, mostrando para o povo aqui que se eles se corrompessem, o Senhor ia espalhar ele no meio das nações. Então o povo acabou passando por pelo menos dois cativeiros, né? Assírio e babilônico. Mas também, a partir do versículo 29, ele fala assim, quando vocês estiverem nessa situação, no fim de dias vocês vão clamar e eu vou ouvir a voz de vocês. Quando não tiver mais solução, vocês entenderem por si próprio, com a força de vocês, não vai ter mais solução, vocês vão me clamar e eu vou resgatar e eu vou restaurar. Então, o Senhor faz essa promessa até o versículo 31, ele está falando de que o Senhor restauraria. E depois do 32 até o 40 que você leu, o Senhor está dizendo o seguinte, é uma memória que é trazida de quem é Deus e tudo que Ele fez, o poder dEle, como que Ele tirou o povo do Egito e que nenhum outro povo na terra tem um Deus como Ele era. Como Ele é, né? Como Ele é. Ninguém tem, que tira de meio de um povo, que opera no meio do fogo, mas essa daqui é a nossa leitura até o versículo 40 e é uma bênção isso daqui tudo, ouvir isso tudo e realmente Deus é esse quem faz todas as coisas e quem fez e quem faz e vai continuar fazendo porque o plano eterno é dele e o objetivo de Deus na verdade é habitar conosco um dia. E esse é o nosso Deus, né, pastor? Esse é o nosso Deus. O Deus do povo de Israel e o Deus da igreja fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Vamos encerrar o nosso programa de leitura da Bíblia por hoje, desejando a todos a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, pastor Fábio. Paz do Senhor.